Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para a crítica, para a resenha, sim, de um anime aqui no canal. Rapaz, acho que é o primeiro ou o segundo aqui no canal, o anime Parasite, disponível na Netflix. Então, simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário aí no final, ativa o sininho para receber as notificações e, agora sim, bora começar! Antes de tudo e mais nada, eu devo advertir uma coisa com relação ao meu lugar de fala, digamos assim. Eu sou um grande fã de mangás e animes, sobretudo consumo mais os animes, mas não tanto quanto eu gostaria. Eu vejo mais os que estão em alta, como Dragon Ball, como Avatar, eu não consigo terminar alguns, estou para ver Sete Pecados. Enfim, não sou um grande especialista em anime, então eu queria que já deixar isso claro aqui para você que está assistindo esse vídeo. Talvez e com certeza aqui no YouTube existam outros canais especialistas em anime. Eu duvido que existam nesses outros canais a especialidade de realmente alguém formado em filosofia para falar de toda a filosofia que há nesse anime fantástico aí, que o mangá original é da década de 90, o anime foi feito aí por volta de 2014, 2015, 10 anos depois, e agora está disponível em 2020 na Netflix. Então bora lá tratar dessa questão aí e vamos falar rapidamente da premissa, porque se esse vídeo é com spoiler, você sabe basicamente do que se trata, não é isso? É claro! Então bora lá. Aqui nós acompanhamos a história de Shinichi, que tem muita aproximação com Kafka, que a gente vai ver várias obras aí que estão perpassando esse anime barra mangá original lá da década de 90, como eu falei, que acorda se percebendo diferente, agora tem um parasita no braço, então há um momento de conflito com essa nova natureza, com esse novo ser, depois há um momento de simbiose e também há um momento de divisão entre eles e ao mesmo tempo os dois estão se conhecendo, superando seus traumas, tem crises existencialistas ali no meio, então é um anime muito rico filosoficamente falando, não tem talvez o ritmo mais interessante para alguns, mais acelerado. A questão da luta, da batalha, geralmente fica depois abandonado. Tem 24 episódios, dá mais ou menos umas 8 horas aí, mas é uma jornada muito recompensadora e que faz a gente pensar sobre vários temas. Então já vamos começar logo com o... Momento filosófico. E para começar o momento filosófico vai ser quase um clube do livro. Que alegria minha ao perceber que, tanto em nome de episódios quanto perpassando a própria narrativa da série, da construção ali, você tem grandes obras da literatura e da filosofia perpassando o anime. Então quero aqui indicar barra evidenciar essas obras. Primeiro a questão de Goethe, o jovem Werther, o sofrimento do jovem Werther. O anime trata dessa questão do suicídio, do valor da vida, o que dá sentido, o que dá significado à vida, tá presente aqui em Parasite de uma forma muito boa. E eu vou falar Parasite para não ficar confundido com Parasita ou filme, beleza? Então Parasite traz essa questão aqui do suicídio, muito caro e um livro muito importante na literatura mundial, sobretudo no período do romantismo. Outra obra também que tá muito expressa e é quase que a premissa principal é de Franz Kafka, como eu falei, A Metamorfose, que eu tenho uma versão aqui em mangá pela LPM, né? Pocket. Uma versão muito boa aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui um pouquinho. Uma versão bem legal, uma versão bastante interessante, assim, que eu recomendo, tá? Se você conseguir achar lá no site e tal, uma versão bem legal. E aí, falando de Kafka, tem essa outra versão aqui do livro, de obras selecionadas, né? Que tem O Processo, tem Carta ao Pai e A Metamorfose. Então essa edição aqui da LPM também, muito boa essa versão, uma capa bem legal. E o conto principal aqui pra gente é a Metamorfose, né? Um indivíduo que acorda de manhã e é um inseto, é um outro ser. Tem um pouco a ver com Albert Camus, a questão da náusea, a questão da angústia do existir, do próprio existencialismo lá de Sartre barra Camus, que também é um expoente dessa corrente existencialista. E também tem Friedrich Nietzsche, né? Tem um episódio também do Além do Bem e do Mal, tem também citações ali, ó, Assim Falou Zaratustra, mas tem um episódio Além do Bem e do Mal, que é quando tem um embate entre o Mig e o Shinichi com relação à ética, né? A gente vai tratar dessa questão ética também nesse vídeo aqui. Então, Além do Bem e do Mal, dessa moral cristã, dessa moral do homem ocidental barra oriental, tá? Tá lá criticado também no anime. E também tem essa versão aqui do Fyodor Dostoiévski de Crime e Castigo, que é uma versão também em quadrinho, também da LPM, então a LPM aí bombando nessas versões, bem legal, assim, bem
bacana, palatável pra gente curtir. Tem a ver também, sobretudo, e muito assim, junto com Kafka e a Metamorfose, tem a ver com a ideia dessa relação entre o Mig, né, entre o parasita e o próprio Shinichi. O que vai acontecer a partir das suas ações, das suas escolhas morais, o que ele decide fazer ou não fazer e as implicações desse crime e o castigo que se subsegue ou que é subsequente a esse crime. Essas ações que tem ali no anime que tem a ver com decisões ético-morais, beleza? E por fim, acho que tem bastante presente também Sócrates. Tem muito presente pra mim, acho que é um dos mais presentes assim da filosofia ocidental dentro da obra, muito por conta da premissa socrática do conhece-te a ti mesmo. A ideia de uma viagem, a ideia de uma jornada de autoconhecimento, que é a jornada tanto do Mig quanto do Shinichi. Os dois ali, ao fazerem essa fusão, ao terem essa espécie de simbiose, acabam percorrendo e mostrando pra gente uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, que só é possível por conta deles dois terem se encontrado. Então é muito interessante você perceber duas consciências que em um primeiro momento conflitam. Isso está muito bem evidenciado na semiótica, na camisa que o Shinichi usa ali no início do filme, né, com o sinal de pare nas costas, e depois ali na metade, quando eles começam a ter uma simbiose, uma harmonia maior, onde há caminhos possíveis, né, de integração, a camisa já vem com aquela camisa de bifurcação, de caminhos possíveis. Então tem uma semiótica bastante interessante, não só essa, mas outras nos episódios, mas essa é a mais talvez evidente, além de outras que eu vou citar aqui, que de alguma forma ajudam a reforçar a ideia. Falando dessa semiótica, desses símbolos, no final, nos 3 últimos episódios, salvo engano, ali eu acho que no episódio 11 em diante, a filosofia começa a ganhar muita força. No episódio, acho que 14 ou 16, se eu não me engano, o Shinichi usa um casaco, né, de filosofia durante ali 3 ou 4 episódios, até a luta dele com o Korun, não esqueci o nome do monstro, mas até a luta final dele, ele tá lá com esse casaco de filosofia. E no episódio derradeiro, no episódio final, a gente vê justificado o subtítulo do anime / do mangá, que é La Maxime, acho que é isso, né, La Maxime. Que tá no boné do serial killer, né? Que tá no boné do assassino. E a camisa do Shinichi tem um termo em grego que é aporia. Esse termo em grego significa uma discussão não acabada, um assunto em aberto. E ali já tem, digamos assim, o indício de como vai ser o desfecho da série, que é um desfecho em aberto, que é um desfecho em que nós escolhemos qual é o sentido, qual é o significado da nossa existência, por que nós estamos aqui. Então esse é um primeiro momento, assim, que eu faço uma amarração de todas as referências, tanto bibliográficas quanto culturais, que eu pude perceber ali, e é claro que eu, como ocidental, percebo certas coisas. Se eu fosse oriental, eu perceberia outras referências, inclusive bibliográficas. Isso é muito rico, muito interessante, e eu fico até curioso de pensar quais seriam as referências bibliográficas e filosóficas para um oriental que aprecia o mangá, o anime, que é Parasite. Mas bora lá continuar. E ainda dentro desse momento filosófico que nós estamos, e esse vídeo vai ser quase todo momento filosófico, porque o anime permite isso, eu queria falar de uma questão que é o tema principal que me pareceu do anime, que é o tema de bioética / do existencialismo. Então são esses dois temas que me parecem ser os principais. Bioética, e a ética isoladamente, e do existencialismo. Então, em se tratando de ética, o anime trabalha 2 formas principais, ou 3 formas principais éticas. Então, vamos lá, segura aí que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Existem, a rigor, 3 grandes formas éticas. A ética deontológica, que é a ética do dever, que tá lá em Kant, que vai ser a ética meio que representada ou seguida pelo Shinichi, tentando fazer isso de vez em quando. A ética consequencialista, e aí dentro dela, dessa ética, tem o utilitarismo e o pragmatismo, que vai ser a ética expressada pelo Mig e pelos parasitas, de modo geral. E tem a ética do dever, que essa ética do dever também vai se adunar, se correlacionar lá com a ética deontológica de Kant. A ética do dever é a ética nicômaco, a ética lá de Aristóteles, beleza? Então vamos ficar aqui e entender mais ou menos qual é a motivação, o embate entre esses dois seres em sentido de ética. Primeiro, ética só faz sentido para um ser que tem empatia, para um ser que tem, digamos assim, uma relação com o outro. Ética só faz sentido em um contexto social, antropológico e político empata, de empatia. Então por isso que o Mig não tem ética, não faz muito sentido nesse primeiro momento lá da série, do anime, falar sobre ética pro Mig.
ele apenas age de acordo com a sua natureza e pronto. Se formos depois, quando ele começa a estudar, né, ele é ávido por conhecimento, isso é muito interessante, assim, né, ele é um filósofo, é como se uma máquina infinita de conhecimento, isso leva ao desfecho final, que a gente vai discutir mais adiante, mas no primeiro momento não tem ética para as ações terríveis do MIG, de esquartejar, matar e etc. Não tem ética. Depois passa a ter a ética utilitarista ou pragmatista, fazendo aqui um senso comum, né, resumindo as duas mesmo a ideia de fins e meios. Qual o cálculo melhor para a consequência da minha ação? Então, nesse sentido, da ética consequencialista, tem a ver com a ideia de aquilo que me faz bem, aquilo que é o bem ou útil, no caso para os dois, Shinichi e o MIG, é aquilo que traz o melhor resultado para eles. Então, a ação ética tem a ver com um cálculo de meios e fins. Então, é a hora que eles decidem correr ou enfrentar alguém, né? Eles decidem ali, sobretudo o MIG decide, bem nessa lógica do utilitarismo, do pragmatismo, um cálculo de fins e meios. A ética do Shinichi, que é a ética nossa, a ética humana, é uma ética de virtudes e uma ética deontológica. Devo porque devo, em Kant, né? Eu não devo matar. Então, se eu matar, eu me torno um assassino. Se eu matar, eu me torno igual a um parasita àqueles que eu estou combatendo. Então, ele fica nesse conflito durante boa parte da série, boa parte dos episódios e acaba optando por uma certa transvaloração dos valores morais. E aí vem Nietzsche para a nossa conversa. Além de Kant, além de Jeremy Bentham, além de Aristóteles, vem Nietzsche para a nossa conversa, que tem um episódio além do bem e do mal. Então, há uma operação de transvalorar os valores morais, de criar um novo homem, de criar o super-homem. E me parece que o Shinichi, no final da série, torna-se esse super-homem. Ele é um ser ou um indivíduo que está para além do bem e do mal, que compreende mais as coisas, para além dessa primeira aparência, desse primeiro véu moral de realidade cultural, ele se torna de alguma forma o super-homem de Nietzsche no fim da série, no sentido de ser uma espécie de Zaratustra, né? Ele sabe mais, ele conhece mais da natureza humana. E aí volta para a questão do MIG e Sócrates. Ele entende tanto o funcionamento do ser humano quando ele se relaciona, ou quando ele interage com o Koto, né? Quando ele entra no corpo desse monstro que é multifacetado, super forte e ao mesmo tempo super fraco, ele cria uma consciência, o MIG, de que ele não deve mais estar ali. É como se fosse uma ideia de que o Shinichi não precisasse mais dessa muleta que é essa metamorfose aqui. Agora ele está pronto para seguir adiante, seguir sozinho. A força está dentro dele. Então, nesse final da série, o MIG se torna o daimon socrático. Sócrates, para quem não sabe, dizia a todo momento que tinha um daimon, que tinha uma voz guia dentro dele. Daimon só vira demônio, coisa ruim, negativa, na filosofia, na teologia judaico-cristã que vai ocorrer depois, bem depois de Sócrates e Aristóteles. Daimon significa uma voz guia, uma espécie de consciência. Nesse final, o MIG se torna o daimon do Shinichi e eles operam uma fusão perfeita. Então eles vão ter ali uma relação de voz guia, né? Uma força interior. É como se no final ele virasse o super-homem e ele tivesse ali dentro dele a sua vontade de potência, a sua vontade de poder bem estabelecida, bem cristalizada e uma certa serenidade e consciência e afeto e valor que ele jamais poderia ser antes. Caraca, maluco, ainda tem mais. Vamos falar da psicologia / psicanálise que tem aí dentro da série, dessa simbologia toda. Bora lá. Dentro dessa visão de psique, de alma humana, né, psicologia, psicanálise, etc., é muito interessante pensar na questão do luto, né, com relação à mãe do Shinichi, com relação ao cachorro que ele encontra morto, como lidar com a morte. Então tem muito isso presente aqui no anime com relação a como a natureza humana se constitui enquanto alteridade a partir do momento em que ela lida com a sua finitude e sobretudo com a finitude de outrem, esse outro que você ama, no caso aí a mãe do Shinichi. E é também uma metáfora relevante e nem tanto quanto escondida, é óbvia, a questão da mesma mão que entra o parasita, que é a mão da força ou a mão do incômodo, a mão do estranho pro Shinichi, é a mesma mão que a mãe dele sofre um acidente e fica uma marca para salvar ele quando ele é criança. Há uma aparente culpa do Shinichi numa primeira infância de ter ferido a mãe, de ter matado a mãe. Isso acontece de fato depois de novo dentro do episódio quando ele mata a mãe na forma de parasita e também quando ele confronta, caraca, esqueci o nome da opositora da personagem, que é aquela que engravida, esqueci agora, vou colocar aqui na tela. Editor, coloca aqui na tela o personagem que engravida. Quando ele tem esse confronto, a cartomante lê a mão dele e diz que ele precisa confrontar e conversar com ela. Lembrou até o Moldova, né? Fale com ela. Ele fala com ela, pega esse bebê e aí ele vivencia o luto pela última e derradeira vez. Aí sim ele começa a se fortalecer a partir do
enfrentamento desse luto na fase final, que já é da aceitação, né? Ele já sai da fase da barganha, da negação e etc. E ali ele aceita esse presente, ele se entende ali como agora um adulto, como um filho que se torna pai e está pronto para seguir adiante na sua jornada existencial e de autodescoberta. Beleza? Deu para pegar esse ponto aí? Então agora vamos para um último ponto dessa análise aqui, que é a questão da bioética. Ficou parecendo para mim ali que tem um discurso ali quase que vegano, mas não é essa a ideia no final das contas. A ideia é discutir a natureza humana enquanto espécie, é discutir como é o nosso comportamento na Gaia, que é o planeta Terra. Fica sugerido ali que os parasitas não são extraterrestres, não são. Fica ali sugerido de que é um equilíbrio, é a Terra de alguma forma fazendo um expurgo de si mesma para tentar equilibrar a questão populacional, que é muito cara ao Japão. Tem a maior população do mundo, né? A densidade demográfica. Não. Geógrafos me corrijam aí, acho que tem sim. Se não tem a maior, tem uma das maiores. Então isso tem ali também a ver com a cultura própria do japonês. E tem a ver, obviamente, com uma crítica ao nosso estilo de vida, ao nosso estilo de consumo, que também está em xeque aqui com relação ao vírus, ao coronavírus, e como nós consumimos, como nós lidamos com o mundo, como nós fazemos as nossas relações de trocas e como somos predadores. No final das contas, fica evidente na fala dos parasitas que não tem nenhum ser tão eficiente em matar como nós, seres humanos. Eu acho é pouco. A facilidade com a qual eu mato um mosquito só porque ele passou na minha frente. Ou como nós matamos porcos, vacas. Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Imagine se você no lugar do porco ou da vaca, como aquele que tem o seu parente morto, vai ser morto, é ligado a tubos, é torturado, e como seria a visão da vaca ou do porco com relação aos humanos? Certamente nós somos uma espécie estranha, cruel, nefasta, como a gente é levado a crer no primeiro momento com relação aos parasitas do anime, e o anime faz isso muito bem, da gente criar certa empatia com eles através da figura do Mig. E ele parece, digamos assim, mais agradável, né? No mundo dos sonhos, que aí vem um pouco de Freud, né? No mundo dos sonhos, do inconsciente ali, dos sonhos, o Mig e o próprio Shinichi têm formas diferentes. A forma com a qual eles se veem não é a forma verdadeira, é a forma com a qual eles lidam melhor com a situação. Então essa questão bioética e a crítica ao nosso modo de vida, ao nosso modo de consumo, e o convite do anime em perceber que nós, seres humanos, somos sim predadores, somos sim nefastos, ao pensar, por exemplo, que o que mata o Goro não, o Goro é outro anime. Enfim, aquilo que mata o vilão final é a poluição humana. É você pegar o lixo de uma cidade, de uma metrópole, lixo tóxico, jogar numa vila distante, nos aterros sanitários distantes, não se preocupar com essa população, não se preocupar com o meio ambiente. E é essa poluição, é essa toxina que é capaz de matar o parasita lá no final. Olha que simbologia interessante, que simbologia poderosa e ao mesmo tempo nem tão simbólica, mas é evidente. A série, no final das contas, chama a nossa atenção que nós somos o parasita, que nós temos que parar de agir como vírus para o próprio planeta, para a nossa própria espécie. Nenhuma espécie mata tanto a si mesma, a sua própria espécie, como a espécie humana, por diversão, por maldade, não é por sobrevivência, não é por, enfim, por necessidade biológica ou de grupo. É uma questão de biopoder, de necropolítica, que aí tem Foucault e a Mbembe que a gente poderia trazer para o debate. Parasite é um anime muito bom, que trata temas muito relevantes e interessantes, sobretudo para a minha área de filosofia e de ética, que às vezes tem alguns episódios que são um pouco excessivos, poderiam ser cortados ou trechos cortados, e às vezes tem verborragia demais, mas isso é próprio do anime, isso é próprio do estilo, então não tem como cobrar muito, mas poderia enxugar um pouquinho e eventualmente até ser menos óbvio em algumas coisas, que no final eles fazem questão de deixar evidente qual é a moral da história, digamos assim. Ai, caraca, eu falei pra caramba e eu certamente tenho certeza que eu não esgotei toda a filosofia que tem aí dentro desse anime maravilhoso que é Parasite. Mas bora lá voltar pra nota, pra crítica, digamos assim. Até que enfim! Bom, Parasite é uma grata surpresa. Obrigado, Netflix, por ter trazido esse anime pra dentro do seu catálogo, mesmo aí alguns anos depois. Lembrando que o mangá é de 94 ou 95, 10 anos depois saiu um anime. Tem até uma versão live action que é bem zoada, bem estranha. Vi uns trechos aí na internet, mas é muito bom ter esse tipo de produção, esse tipo de anime dentro da Netflix, ainda mais em contexto de quarentena. Eu recomendo bastante. Como diria Nietzsche, é um anime para todos e para ninguém. Quem não gosta de anime ou quem tem um certo ar de estranheza, eu acho que não vai gostar muito da jornada não, mas pra mim vale muito a pena. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Parasite é nota 9.2. É um excelente anime com uma carga filosófica e existencial que me agrada muito, já acho que deu pra perceber.
mas que às vezes fica um pouco verborrágico demais e se estende talvez mais do que o necessário para o público em geral. Mas, talvez, quem sabe, não seja essa a intenção de comunicar com todos. Mas, no fim das contas, Parasite é um anime extremamente importante, relevante e necessário nesse contexto, sobretudo de pandemia e de coronavírus, e que nós estamos repensando a nossa relação com o mundo, com o outro e com o consumo. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aí seu comentário e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!